Amém. Glorificado. Jesus está aí, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Os que ainda estão esperando, né, irmãos? Eles esperam. Livro do profeta Jeremias, aleluia, capítulo 18. Profeta Jeremias, capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Amém? Amém. Gente, até aqui, a palavra de Deus fala que o Senhor chamou a Jeremias a uma responsabilidade, né? Para mostrar algo espiritual. Como nós estamos fazendo esta semana de consagração com os irmãos, nós devemos entender que Deus tem uma responsabilidade com cada um de nós. Deus não nos chamou em vão. E quando a Bíblia diz levanta-te, é alguém que está prostrado, alguém que está deitado, alguém que está, né, até mesmo sem expectativa de vida nenhuma, alguém que está desanimado. E quando fala levanta-te, que primeiramente Deus fala levanta-te, dizendo para ele, é alguém que está prostrado, sim ou não, irmão? Tem como levantar se está em pé? Não tem como, só se a pessoa tiver mal espiritualmente. Ele está em pé, mas está caído. Aí tem que se levantar. Ele diz, levanta-te e desce. Agora, depois de levantar, desce. Nós temos que estar em pé na presença do Senhor, para depois descermos na presença dEle. Para depois estarmos em constante oração com o Senhor. Não adianta nós, irmãos, que estamos aqui nessa manhã, e irmãs também, né, porque isso envolve um todo, e nós devemos entender que a palavra do Senhor, quando vem a nós, Deus quer que nós estejamos de pé, que nós nos levantamos. As pessoas estão prostradas nos seus problemas, nas suas dificuldades diárias, né, tantas das vezes os problemas batem na tua porta, até mesmo, eu não sei, familiar, conjugal, espiritual, material, financeiro, bate em nossas portas. Mas nós devemos entender e saber que nós somos servos do Senhor. E como servo do Senhor, a nossa posição é estar de pé. Não está prostrado, mas eu não entendo porque, não sei o que, isso e aquilo. Bota tantas dificuldades em Deus e nas coisas de Deus. Fala, mas Senhor, o Senhor não está me respondendo. Eu estou orando porque há tempo em nossas vidas, irmão, que Deus não vai nos responder. Essa é a verdade. Nem todo tempo que Deus vai te dar vitória, não. Nem todo tempo que Deus vai abençoar a tua vida, não. Aleluia. Nem todo tempo que Deus vai estar disposto a te abençoar. Porque nós temos que fazer também para receber. Nós só queremos receber de Deus. Mas estar de pé ninguém quer. Estar em pé ninguém quer. Aleluia. Deus nos chama essa manhã a uma responsabilidade, a nós estarmos de pé. Nós estamos na presença dEle, o adorando, buscando, independente da situação. Deu tudo errado hoje, mas eu estou de pé. Deu tudo certo amanhã, mas eu estou de pé. Não está dando nada, mas eu estou de pé. Independente da palavra ou da minha posição, eu vou estar de pé na presença do Senhor. Não só hoje, mas amanhã, depois de amanhã, nós temos que estar em pé. Você pode analisar a palavra do Senhor. Todas as vezes que Jesus cura alguém, Ele diz, levanta-te e anda. Levanta-te. Ele está dizendo para alguém que está aleijado dos teus pés, alguém que não tem expectativa de andar novamente. Então ele levanta, pega em suas mãos e levanta. Quantas pessoas estão desta forma, irmão? Prostrado espiritualmente, com a tua vida na ruína. Homens que era para tomar uma posição porque nós somos cabeça, as mulheres têm tomado porque os homens têm se acovardado, escondido nas cavernas, têm corrido da responsabilidade que Deus tem para conosco, da responsabilidade que Deus tem em nossas vidas. E nós fazemos o quê? Corremos, nos escondemos, porque não queremos tomar
uma responsabilidade com Deus. Ficamos na caverna, ficamos escondidos, mas Deus diz, sai da caverna, levanta-te e depois desce à casa do oleiro. Sabe o que é a casa do oleiro? Descer em oração, descer na presença de Deus, buscar o Senhor, ter comunhão com Ele. Deus chamou Jeremias a ter comunhão. Vem cá que eu vou te mostrar algo que você ainda não viu. Eu vou te mostrar algo que eu quero fazer. E ele desceu à casa do oleiro, e quando ele desce ali, ele vê o oleiro fazendo a sua obra sobre a roda. E aqui há algo importante em nossas vidas. E quando fala de pó, de vaso, nós somos vaso do Senhor. Nós somos como vaso na mão do oleiro. E o vaso está em 3 fases, né? O pó, aliás, o barro, em 3 fases. Primeira, porrosa. A segunda, ele está na fase endurecida. E na outra, ele está na fase moldável, que quando começa a se dar forma ao vaso. E a pergunta é, qual é a fase que você está? Porrosa, endurecida, ou você está molhada e moldável? Moldável e molhada é quando nós choramos na presença de Deus, quando nós estamos aquebrantados na presença do Senhor, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos sempre moldável. Deus pode trabalhar, mas quando você estiver na sua forma endurecida, não tem como Deus trabalhar. Deus tem que te quebrar, Deus tem que fazer você voltar na forma porrosa, para depois Ele molhar com o Espírito Santo e começar a trabalhar a tua vida de novo. Esta é a realidade. Nós devemos entender, irmão, que Deus ele trabalha em comunhão com o homem, trabalha em parceria. Deus não trabalha só. Deus não trabalha só. Ah, Deus, o Senhor vai lá nele e cura ele. Vai orar não, meu filho, vai pagar um preço não, você vê. Se Deus vai fazer alguma coisa. Ah, Deus, mas o Senhor está vendo e que não sei o que, e bota 1001 obstáculos para estar na presença de Deus, para descer, para ser vaso na mão do oleiro. Mas só que diz a palavra que quando Jeremias desceu ali, ele viu o moço fazendo a sua obra, o oleiro trabalhando, só que aquele vaso estava perfeito e de repente ele se quebrou na mão do oleiro. E talvez você está assim, você está na mão do oleiro chamado Jesus. E talvez em um momento da tua vida você deixou se quebrar pelo pecado, pelas coisas que entrou na tua vida e quer te destruir, quer acabar com você, e você não tem mais expectativa de vida. Mas nesta manhã, irmão, há um homem chamado Jesus, que é o oleiro fiel, que ele nos quebra, ele nos leva novamente ao estado porroso, depois ele endurece as nossas vidas, depois manda o Espírito Santo, que é representado como água, para nos molhar. Aí quando você está na forma moldável, ele começa a fazer de você um vaso novo. E se você não é um vaso novo, está na hora de rever os seus conceitos. Está na hora de você olhar a tua vida. Como que você tem andado na presença do Senhor? Como que você tem praticado as obras do Senhor? O que você tem feito para que Deus venha se agradar da sua vida? Né? Nós devemos olhar para dentro de nós, irmão, e ver que nós precisamos estar constantemente na casa do oleiro. E quando fala de pó, quando se fala de barro, se você for analisar um oleiro, quando vai fazer a sua obra-prima, ele vai lá no riacho, pega aquela argila, né, que é o pó, o barro, aliás, ele pega e leva para a sua casa, e ali ele coloca no chão aquela massa, e ele começa com os pés descalços, ele coloca o pé em cima, e ele vai pisando. Aí tu diz, por que pisar? Aí as impurezas que tem, ele pisando com o pé, ele consegue sentir e tirar, que talvez de outra forma ele não conseguiria fazer aquilo ali. E quando ele está no chão, ele está sendo tirado das impurezas. Tem pessoas que ainda estão lá, está no chão, e Deus está trabalhando nele aqui. Deus está tirando as impurezas. Aquilo que atrapalha de você estar na presença de Deus. Aquilo que atrapalha de você ser um vaso de honra na presença dele. Porque tem gente, irmãos, que a verdade é essa. Ele está aqui sendo moldável ainda. Ele está no chão, Deus está tirando as impurezas, e ele já quer estar nas partilheiras.
E não é assim, já quer estar lá em cima. Tem um processo para você alcançar a vitória de Deus. Há um processo para você receber algo do Senhor. E depois de tirado ao chão, ele vai para a mesa. E quando está na mesa, ele começa a trabalhar com as mãos. Ele começa a amassar aquilo ali, vai tirando o resto das impurezas que só com as mãos pode ser tirada. E você saiu dos pés, agora tu está na mão do oleiro. E agora Deus está trabalhando esta massa. Deus está tirando mais impureza. Deus está misturando mais ela. E Deus coloca a água que é representada, o Espírito Santo, nas nossas vidas. E vai nos moldando. Aí tu diz, mas Deus, por que essa prova? Por que essa luta? Porque Deus está te moldando. Você está na mão do oleiro. E como vaso e como barro, é necessário estar na mão do oleiro. Mas eu não entendo, é porque você está na mão do oleiro. Mas por que está acontecendo? É porque Deus ainda está trabalhando na tua vida. Deus ainda está trabalhando na minha vida, nas nossas vidas, de uma forma grandiosa. Aleluia, não quero ser vaso ainda não, meu filho. Você está na mão do oleiro. E na mão do oleiro ele está trabalhando. E depois de trabalhar a massa na olaria, ele começa a colocar ela sobre a roda. E ela vai rodando. E ele vai dando forma para aquele barro. E o barro começa a criar forma que ele não tinha. Começa a virar um vaso. E as pessoas pensam, não, já está pronto o vaso. Tirei o vaso da roda, coloquei aqui, está pronto. Não, depois ele vai para a fornalha. Ele vai para o fogo para ser queimado. E outra, para quando eles aquecem aquela fornalha, eles colocam madeira por dentro do forno. E somente com o calor, ele não pode ir diretamente no fogo. Só com aquele calor, e eles não empurram a madeira toda dentro do fogo. Ele coloca na porta e o calor vai entrando e aquele vaso vai sendo cozido. E depois dele cozido, aí se coloca a madeira lá dentro e aí o fogo pega. Aí o fogo começa a queimar e começa a dar aquele estado de dureza para o vaso. E muitas vezes nós perguntamos a Deus, o porquê isso ou aquilo? É porque você está na fornalha, meu filho. Deus ainda está trabalhando na tua vida. Deus ainda está te moldando. Deus ainda está te colocando prova de fogo. Deus está te colocando lá porque quando vier as intempéries da vida, quando vier a dificuldade, você vai continuar de pé. Você não vai se prostrar. Você vai estar de pé na presença de Deus e Deus vai falar, eu ainda tenho algo contigo. Eu ainda vou te usar. Eu ainda vou te abençoar. Eu ainda vou mudar essa sua história anêmica, doente, com miopia nos olhos, que as pessoas só enxergam isso aqui, irmão. Visão de galinha. Ele só enxerga isso aqui. Você solta a galinha no seu quintal, ela não vai para o outro lado de jeito nenhum. Ela roda e vai para lá. Está no mesmo lugar. Visão de galinha. Mas quando você tem visão de águia, você olha longe, 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 irmão. Você alcança aquilo que os seus olhos talvez você não podia ver, mas você, pelos olhos da fé, você diz, eu estou vendo uma porta aberta e o Deus que abriu, ele garante a vitória. Glória a Deus. Mas se você não crer, você vai continuar nisso aqui, dando voltas, dando voltas. O povo de Israel no deserto, dando voltas, porque não tinha visão. Quando você tem visão de Deus, você entende que o chamado de Deus na tua vida é maior que qualquer coisa que você tem, maior que emprego, maior que dinheiro, maior que casa, maior que bens materiais, que hoje em dia, irmão, as pessoas só estão atrás disso. A verdade é essa. Se não tiver uma casa boa para ele não ser crente, não adianta. Se ele não tiver um bom emprego para ser servo de Deus, não adianta. Se ele não tiver um carro bom, ele reclama do ônibus que vem lotado. Sempre tem uma historinha para nos afastar de Deus. Sempre nós colocamos algum obstáculo para querer receber do Senhor. Sempre tem, sempre vai ter. Ô irmão, como é que tá? Ô irmão, não aguento mais essa situação, não aguento mais essa prova. Ele nunca diz, irmão, eu estou abençoado. Eu estou abençoado. Eu estou abençoado, eu tenho comunhão com Deus. Ele nunca disse, você pode olhar, irmão. Como é que tá, irmão? Ô irmão, eu estou aí, mas rapaz, o negócio está feio pro meu lado. O pau está comendo nas minhas costas, é com força, irmão. Eu não aguento mais. Ai, 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 desespera. Vou desistir, vou acabar com tudo. Vou chutar o pau da barraca, vou sair. Fraco, fraco. Ainda está prostrado. Mas Deus está dizendo, fique de pé. Tem que estar de pé para Deus falar contigo, meu irmão.
tem que estar de pé na presença do Senhor. Com Deus não tem o meu termo, esse negocinho de toma aqui mingauzinho. Paulo falou, eu não posso falar com você, vou dar comida fraca, vocês ainda são pequenos. Mas tem crente que já pode comer mocotó. Igual a irmã falou, tu tanto pode ser fortalecido. E a gente fica, oh meu filho, continua dessa forma, continua desse jeito. O cara está em pecado, está fazendo isso, fazendo aquilo, nós estamos. Continua, faça, vai lá. E Deus está dizendo, eu quero ter um conserto contigo. Você é vaso, eu vou te quebrar. Vou te quebrar. Até você aprender a virar para mim. E você tornar para mim. Aí eu vou trabalhar na tua vida. Ao contrário, você vai continuar sendo quebrado. Todo dia, quando você está criando forma, Deus tem que te quebrar. Mas e por quê? Os problemas, a dificuldade, aquilo que você bota como barreira na tua vida, isso atrapalha a ação de Deus. Isso atrapalha o mover do Senhor. E o povo de Israel, ele estava dessa forma. Estavam bem, e depois Deus tinha que mostrar para Jeremias o que ia fazer com eles. Como vocês estão vendo aqui, essa situação desse barro, desse vaso, de Jeremias descer na casa do oleiro. Assim é nós. Nós devemos descer na presença do Senhor, irmão. Quer receber milagre? Desça. Não é só vir para cá na manhã, não. Você tem que ter uma vida constante em Deus. Você tem que ter uma vida de consagração em Deus. Não só quando vem para cá, que é muito bom que a gente estamos recebendo algo no nosso serviço que nós não temos. É muito bom, mas o crente que é fiel a Deus, ele tem uma vida de consagração e oração e leitura bíblica da palavra do Senhor. O crente que não tem compromisso com Deus, ele não ora, ele não lê a palavra, ele só quer receber vitória. E não é assim. Amém, irmãos? Amém. E concluindo a palavra nessa manhã, tem pessoas que ainda estão nesse estado e querem estar lá em cima. Entenda-se que para a pessoa chegar à partilheira, há um processo a ser trilhado, irmão. Você tem que ficar na posição que Deus te chamou. Você tem que estar na posição que Deus te colocou. E se Deus te colocou para ser vaso, tu vai ser vaso ou de honra ou de desonra. Um dos dois. Você já viu? Tem vasos em alguns lugares que as pessoas colocam bem em lugares visíveis, né? Mas tem outros que estão no banheiro, irmão. Coloca no banheiro, coloca em lugares que não... né? Lá, escondido. Você está entendendo? Para você ser um vaso de destaque, você tem que estar na casa do oleiro e na mão dele. Para Deus trabalhar na tua vida. Para Deus trabalhar lá dentro da tua casa. Para Deus trabalhar no seu ministério. Para Deus trabalhar no chamado que Ele tem na tua vida. Você tem que estar constantemente na mão do oleiro. Para Deus te moldar. E na mão do Senhor nós estamos seguros. Na mão dele você vai encontrar descanso para a tua família, para a tua alma. Você vai ver que esse momento que você está passando só foi um momento, só uma fase. E Deus vai te dar vitória depois desta fase. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmão.